Salve, salve, bem-amadas! Sejam todas muito bem-vindas ao 14º dia dos 21 dias para bem-amar-se, nosso segundo dia de natureza corporal. Estou muito feliz de estar aqui. Agora já terminamos 2/3 do programa. Falta só mais um pouquinho. Daqui uma semana estaremos todas reunidas para o encontro presencial online. Vai ser lindo. Bom, amadas, ontem falamos um pouquinho sobre a contemplação do corpo feminino, né? E hoje eu queria falar um pouco sobre os sintomas que a gente causa, o que chamam de doença, que na verdade a doença nada mais é do que um chamado da consciência, né? Na nossa cultura, na nossa sociedade, nós fomos acostumadas a ver a doença como um problema, como uma coisa ruim, na verdade não é. Assim como na natureza, as pragas são o aviso de que alguma coisa está errada lá, alguma coisa deve ser arrumada, ajustada nas plantações. A doença é a mesma coisa com o nosso corpo. O nosso corpo tem uma inteligência divina, né? Se você parar para pensar, é incrível que a gente não tem que pensar, a gente não tem que forçar nada para o nosso intestino funcionar, para a gente respirar, para o nosso coração bater, para o nosso sistema digestivo fazer toda a digestão, para nossa... Imagina se cada vez que a gente bebe um líquido, a gente pensasse, bom, agora esse líquido, né, a gente fosse mentalizando, olha, você vai descer, vai passar por aqui, por ali, vai ter esse filtro, a gente vai ficar com isso, depois o que a gente não precisa mais, a gente coloca lá, a gente vai passar o dia, né, filtrando e organizando. E graças a Deus, essa inteligência que rege tudo, fora essa sabedoria da natureza, também está dentro do nosso corpo. E quando alguma coisa não está funcionando, o nosso corpo imediatamente aponta de uma forma super sábia, super inteligente. E eu vejo muito que é muito comum na nossa sociedade a gente vê o corpo como inimigo, vê a doença como inimiga, vê um sintoma como inimigo, e não, é exatamente o contrário. É lindo estar falando assim, olha, vamos mudar isso aqui, porque essa forma que a gente está fazendo isso não está sendo legal, ou isso que você está comendo não está sendo bom, ou esse hábito não tá ajudando aqui o nosso funcionamento. Ele é nosso amigo, ele está o tempo todo nos mostrando caminhos, nos mostrando novas formas da gente viver, da gente se adaptar melhor, né? Então, ainda nessa linha, eu gostaria de contar aqui, desde criança eu sempre tive a tendência a ter sintomas crônicos, assim. Então, né, contei que tive problemas de infecção urinária crônico na infância, eu tinha muita infecção de garganta, e sempre eu tive esse padrão de ser crônico, né, obsessivo, podemos dizer. E cada vez foi uma coisa, foi uma experiência, e com elas eu ia aprendendo sobre mim e trabalhando. Quem não sabe, eu comecei, eu sempre tive muitos sintomas físicos, né, de doenças, às vezes alergias, intolerâncias, sempre meu corpo, hoje em dia eu vejo que foi a minha maior escola, assim, que eu demorei muito para perceber que ele estava sendo meu amigo, né. Eu achava que a vida era um inferno e que meu corpo era um inferno e que tudo isso era um inferno. Não via que eu ia contra tudo que me fazia bem. Nunca vi por esse lado, por esse aprendizado. Então, quando eu tinha uns 22 anos, que eu tive cistite crônica por muito tempo, eu descobri que eu tinha um tumor na bexiga, e aí com reiki, chás e coisas e tal, já estava com a cirurgia para marcar, estava fazendo esses exames pré-cirurgia. Eu consegui me curar, né? E quando eu fui fazer os exames não tinha mais lá o pólipo que eu ia operar. E os médicos não acreditavam, enfim, foi todo um milagre. E com 22 anos, hein? E como é que eu me curei? Além dos chás, né? Além de buscar alimentação, foi uma questão assim de 10 dias que eu mudei totalmente, radicalmente, e vivi pra fazer o meu melhor pra minha bexiga, pra eu me curar, realmente com a fé que eu ia me curar. Entre as coisas que eu mais estudei,
desde lá atrás, eram sintomas emocionais. Então o que acontece? Todas as doenças, claro, isso não é falado, né? Até porque se for falado e disseminada essa informação, uma das maiores indústrias, que é a farmacêutica, ela quebra, não é mesmo? Mas todas as doenças têm um fundo, uma origem, uma causa emocional, tá? Todas, absolutamente todas. Se vocês têm algum comportamento que seja crônico, algum sintoma que seja crônico, se vocês têm alguma coisa que vocês estão tratando aí, eu convido vocês a conhecerem tanto a Louise Hay, que foi uma americana que faleceu ano passado, o ano retrasado, que é maravilhosa. Inspirada no trabalho dela, tem uma brasileira maravilhosa que se chama Cristina Cairo. As duas têm livros magníficos, as duas explicam, falam muito do corpo como um todo, né? Como na medicina integrativa eles tratam, na Ayurveda também, o corpo como um todo. E não, né? Porque muitas vezes o que acontecia comigo em relação à infecção urinária era, tá bom, eu tenho aquele problema, eu tomo remédio, eu tomo antibiótico e bum, 2 semanas depois volta. Por quê? Porque eu não estou tratando a origem da infecção urinária. Então lá fui eu tratar. O que era infecção urinária? Era bexiga. Bexiga significa o quê? Bexiga significa o lugar onde a gente tem o líquido, que o nosso corpo não precisa, que ele já absorveu tudo que ele precisava e vai expelir isso. E quando a gente não consegue colocar a água do nosso corpo para fora, significa que a gente está retendo. E o que simboliza a água? Simboliza as nossas emoções, né? A água, as marés são regidas pela lua. E está totalmente conectado com as nossas lágrimas, com o nosso choro, com as nossas emoções. Então, as lágrimas que não foram choradas criam essa infecção. E assim, tipo, todos os sintomas, alergias de pele, que eu tive muito, tipo, irritações com pessoas próximas, enfim, dá para vocês estudarem lindamente, vocês buscarem na internet, tem muito material. Busca Louise Hay ou Cristina Cairo, sintoma tal, causa emocional. E então como é que funciona? A gente tem pensamentos, esses pensamentos geram emoções, e aí os pensamentos e emoções geram as nossas ações. Quando a gente não tem uma ação e a gente reprime ela inconscientemente, porque a gente não se conscientiza que a gente está vivendo aquela emoção, aquilo somatiza e vira uma doença. É esse o caminho do nosso corpo. Então, por exemplo, geralmente pessoas que têm muita raiva, que têm muita angústia, elas têm problemas no estômago. Eu tive por muitos anos também, tipo, tomava omeprazol assim, direto, até estudar isso mais detalhadamente e entender que, gente, não precisa tomar omeprazol. É olhar e falar, putz, tá bom, tô com raiva. Eu não tô falando que é pra você sair por aí, girar e ser reativo e falar, não, eu preciso botar minha raiva pra fora. Sim, você precisa, mas você não precisa fazer isso relacionado com uma pessoa. Vai socar um travesseiro, vai num bosque, vai gritar, vai viver, senta e fala, agora vou vivenciar e sentir minha raiva. Você tem que se permitir se observar e sentir tudo que você sente. Esse que é o ponto, a gente não pode negar os nossos sentimentos. E o Arli Cravo, que eu já falei pra vocês, que é um coaching que eu amo de paixão, ele diz que até amores não declarados, se guardados, também psicossomatizam e podem virar uma doença. Então, pra vocês verem que é isso, são todas as emoções que nós temos. Então é muito importante esse autoestudo, essa autoanálise, essa autoobservação pra gente estar atento e trabalhar a favor da nossa vida, a favor da nossa saúde e saber fluir com as nossas próprias emoções, né? É um desafio, eu não estou falando que é fácil, mas eu sempre, hoje em dia, olho e agradeço todas essas doenças que eu tive, crônicas principalmente, como mestres mesmo. Elas foram professoras para mim disso e, né, a vida foi me mostrando, olha, vai estudar isso, vai entender isso. E no meu livro Mundo é das Bem-Amadas também falo bastante sobre, né, um quadro todo que eu tive de muitos sintomas e muitas,
era um todo, assim. Mas enfim, isso fica para outra hora. Então, amadas, eu quero que vocês aqui, que eu queria trazer essa reflexão de vocês, de quão conectada com o corpo de vocês, quanto vocês estão se respeitando e respeitando as emoções de vocês, o quanto que vocês têm essa consciência corporal, sabe? Eu não sei se vocês já pesquisaram acupuntura, reflexologia, mas abrir a sua cabeça, abrir sua percepção para isso, que o nosso corpo é um todo, que está tudo conectado, os nossos pensamentos, o que a gente pensa, o que a gente come, o que a gente sente, a energia que a gente coloca na comida antes da gente comer. Eu tenho uma coisa muito curiosa que é, cada vez que eu fico doente, né, tipo gripada, depois de 2 dias de rebeldia e bode, né, que eu fico com autopiedade, vitimismo, coitado de mim, estou doente, com febre. Aí me dá um dia que a consciência, que eu canso do meu drama e que eu falo, hoje eu vou cozinhar e cozinhar pra me curar. E aí eu sei tudo que eu tenho que colocar aí que ajuda meu corpo. E é batata, gente. Batata. Cozinhei lá com a intenção de cura, fiz tudo, dá 24 horas eu tô bem melhor. Então é isso, nós temos esse poder. E deixa aqui a dica, quem ainda não assistiu, dá pra assistir no Netflix, tem um documentário maravilhoso sobre esse assunto que se chama Heal, em inglês de cura, H-E-A-L. É muito lindo, é muito incrível e tem histórias aí muito inspiradoras, tá bom? Então, um beijo no coração de vocês, namastê e vamos pra tarefa. Até já já.